Olá, você confere agora notícias e reportagens que estão em destaque no Senado Federal. A proposta que estabelece um teto para o ICMS dos combustíveis cobrado pelos estados foi discutida em plenário na quinta-feira. Os senadores podem apresentar emendas até o meio-dia desta segunda. Foi uma semana de muitas reuniões antes da apresentação do relatório, com a equipe econômica do governo, com os governadores. O objetivo era encontrar uma forma de compensar os estados pela perda de arrecadação causada pela proposta, que fixa um teto de 17% sobre o ICMS de combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Os governadores argumentam que a queda na arrecadação vai ser de 100 bilhões de reais até o fim do ano, enquanto o governo estima uma perda menor. Na sessão de leitura do relatório, o senador Fernando Bezerra Coelho manteve parte do texto da Câmara, mas fez algumas alterações para permitir que a conta não seja paga apenas pelos governadores. A conta não será exclusivamente paga pelos estados. O sacrifício desses entes federativos não poderia passar sem que a União desse a sua contrapartida. Essa é, a nosso sentir, a grande contribuição do Senado para a proposta. Como resultado do esforço adicional da União para a redução do preço de combustíveis, incluímos no projeto, via emenda, determinação para que sejam reduzidas a zero as alíquotas da CID, combustíveis, da contribuição para os programas de integração social e da formação do patrimônio do servidor público, PIS/PASEP, e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, incidente sobre a gasolina, até 31 de dezembro de 2022. O relator acredita que os impactos do PLP 18 serão minimizados porque haverá aumento na arrecadação. O crescimento estimado da receita de ICMS é de 66 bilhões de reais, para comparado 22 com 21. Mesmo quando considerada a estimativa da Concefaz, que é a maior das estimativas, de uma perda de 41 bilhões, e quero chamar a atenção que a perda estimada pelo Senado Federal de pouco mais de 20 bilhões, portanto, tem uma diferença de estimativa de perda de quase 100%, né? Essa perda será inferior ao crescimento da arrecadação do ICMS. Ele só se esquece de corrigir as despesas. Aí fica fácil. Eu corrijo a receita e não corrijo as despesas. É como se os professores não vão ter aumento de salário, como se a saúde fosse continuar o mesmo, como se os estados fossem ter a mesma despesa que tem esse ano. Não é verdade. O ano que vem as despesas serão maiores. Os acionistas da Petrobras são sagrados. O povo que morra de fome. As crianças e os jovens que fiquem sem escola. Fernando Bezerra Coelho incluiu também uma compensação aos estados que têm dívidas com a União. Outra demanda que atendemos diz respeito à forma de compensação com as dívidas existentes, deixando claro que abaterão o serviço da dívida e não seu estoque, o que evitará reflexos negativos sobre o fluxo de caixa dos estados. Também permitimos, nos moldes da Lei Complementar 173 de 2020, que dívidas com outros credores, mas com aval da União, possam ser usados como instrumentos de compensação. Alguns pontos desse projeto de lei complementar sobre o ICMS dos combustíveis foram anunciados antes pelo relator, o senador Fernando Bezerra Coelho. A quarta-feira foi de reuniões e críticas dos governadores à proposta do governo federal para combater o aumento nos combustíveis. A ideia do governo é reduzir as alíquotas do ICMS de gasolina e etanol, fixando um teto de 17% para os estados. O projeto foi aprovado pela Câmara e deve ser votado no Senado na próxima segunda-feira, dia 13. A proposta que surgiu dos governadores é reforçar as medidas de compensação para que os estados tenham condição de absorver essa perda da arrecadação e consiga, na ponta da linha, ter algum resultado. Vai se provocar uma grande crise fiscal nos municípios e nos estados e o benefício não chegará à ponta. Entre aquilo que se quer e aquilo que é possível fazer e que vá produzir resultado, existe uma diferença muito grande.
nós temos absoluta convicção, e eu particularmente tenho, que o caminho que está se propondo não vai alcançar o objetivo. À tarde, o relator do PLP 18 no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, apresentou pontos do seu parecer. Ele manteve a estrutura do texto aprovado na Câmara. Combustíveis, transporte coletivo, energia elétrica e comunicações são considerados bens essenciais. Com isso, as alíquotas do ICMS ficam limitadas ao teto. A base de cálculo do diesel continua a média dos últimos 60 meses. Estados e municípios terão compensação pelas perdas até dezembro de 2022. Os gestores públicos terão garantias para a aplicação da lei. Bezerra apresentou inovações feitas no texto em forma de emenda. Permissão de ajustes nas regras de fixação de alíquotas para manter a autonomia dos estados, desde que respeitada a essencialidade dos bens e serviços. Ampliação da segurança jurídica para gestores públicos na aplicação da lei, para que eles não incorram em crime de improbidade. Redução a zero dos impostos federais sobre álcool anidro e gasolina. Aperfeiçoamento de mecanismos de compensação, que serão sobre o serviço da dívida e não sobre o estoque. Para estados que não têm dívidas, a compensação será feita em 2023 com recursos da compensação financeira pela exploração mineral. Será permitida a compensação por meio de ajustes com empréstimos já feitos com outros credores, com aval da União. Mantivemos o que a Câmara aprovou e colocamos, primeiro, resolver a questão dos estados que não devem. Foi quem fez o melhor dever de casa, foram esses estados. Como é que eles podem ser penalizados no momento em que as receitas serão reduzidas? Não faz nenhum sentido. Por isso que nós inovamos da forma que nós aqui apresentamos. A grande mudança, que essa foi uma mudança realmente importante, a Câmara prevê a compensação não sobre o fluxo da dívida, mas sobre o estoque da dívida. Do ponto de vista do fluxo de caixa dos estados, isso faz uma enorme diferença. O parlamentar também apresentou duas propostas de emenda à Constituição. A chamada PEC dos combustíveis, que será relatada por ele mesmo, abre espaço para a compensação dos estados que queiram zerar as alíquotas de GLP e de diesel. Qual é o valor do auxílio financeiro da União para os estados que aderirem à proposta de zerar a alíquota do diesel e a alíquota do GLP e a redução da alíquota do etanol? Então, na realidade, o valor é 29 bilhões, 600 milhões de reais. Esse é o valor que vai estar na PEC dos combustíveis. Agora, como falei, ela é autorizativa, ela não é impositiva. Os estados que não quiserem zerar ou que não quiserem aderir à proposta do governo, não está obrigado a isso. A outra proposta é a PEC dos biocombustíveis, de autoria do senador Fernando Bezerra, que tem o objetivo de manter a competitividade do etanol ante os combustíveis fósseis. Estamos tomando essas decisões acreditando que nós vamos aliviar o preço dos combustíveis. Agora é preciso ter medidas que, de fato, garantam de que esses benefícios chegarão na ponta ao consumidor. E é evidente que vai ter muitas ações aí, eu creio, não só do governo federal, através da ANP, do Ministério da Justiça, do Conselho de Defesa do Consumidor, como também a cooperação com os estados para exercer esse processo de fiscalização com o PROCON e etc. Outra proposição que visa conter preços de combustíveis foi aprovada nesta semana pelo Senado e seguiu para promulgação. É o projeto derivado da medida provisória que permite a venda direta de etanol a postos de combustíveis. Os senadores aprovaram o texto que permite que empresas comercializadoras e importadores de etanol hidratado vendam o produto diretamente aos postos de combustíveis sem ter que passar pelas distribuidoras. A medida provisória também faz ajustes na cobrança do PIS/PASEP da Confins sobre a cadeia de produção e de comercialização do etanol combustível. As medidas supra caminham no sentido de viabilização da venda direta do etanol hidratado combustível. Essa medida, assim, procura aumentar a eficiência econômica ao permitir que operações de comercialização não tenham que obrigatoriamente passar por uma distribuidora nas relações entre produtores e importadores, por um lado,
e revendedores e exportadores, por outro. O projeto também define que as cooperativas de produção são equiparadas aos agentes produtores de etanol hidratado, combustível e, se venderem diretamente aos varejistas, passam a pagar uma combinação de alíquotas sobre a receita e volume do produto. Isso vai valer para aquelas que não tenham optado por um regime de tributação PIS/COFINS com base no volume produzido. Abrem-se oportunidades para a reorganização das cadeias produtivas, com possibilidade de redução do preço do etanol para o consumidor final, o que pode ter grande impacto, sobretudo se considerarmos a escalada de preços de combustíveis no Brasil. Além do projeto que limita o ICMS sobre energia, o pacote de medidas para baixar o preço dos combustíveis inclui 2 propostas de emenda à Constituição apresentadas esta semana no Senado. Uma das propostas é a chamada PEC dos combustíveis, apresentada pelo novo líder do governo no Senado, o senador Carlos Portinho. O texto prevê um auxílio financeiro de 29,6 bilhões aos estados e Distrito Federal. Para ter direito a essa compensação, eles terão que zerar o ICMS sobre diesel, gás natural e gás de cozinha. E também estabelecer uma alíquota de 12% de ICMS sobre o etanol hidratado, o álcool combustível. De acordo com a PEC, a compensação será proporcional à participação dos estados e Distrito Federal na arrecadação total do ICMS no exercício de 2021. Os recursos serão liberados em 5 parcelas até o dia 31 de dezembro deste ano. A PEC não é impositiva, ou seja, os estados não são obrigados a aderir ao programa. A proposta só será analisada depois da votação do projeto que limita em 17% o ICMS sobre combustíveis, que está marcada para a próxima segunda-feira. A outra proposta, apresentada pelo senador Fernando Bezerra, estabelece um diferencial de competitividade para os biocombustíveis e dependeria de uma lei complementar a ser aprovada pelo Congresso. O texto estabelece a aplicação de uma carga tributária diferenciada e menor para as fontes limpas de energia em comparação aos combustíveis fósseis. É uma medida já adotada por dezenas de países como uma forma de incentivar a adoção de fontes renováveis de energia. A medida valeria por pelo menos 20 anos. Foi agendada para as 10 horas desta terça-feira uma sessão conjunta do Congresso Nacional para a votação de 20 vetos presidenciais. Entre eles está o veto ao projeto que cria a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, também conhecida como Lei Aldir Blanc II. Esse projeto foi totalmente vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. A Comissão Mista de Orçamento fez uma audiência com integrantes da equipe econômica do governo e recebeu o relatório preliminar das diretrizes orçamentárias para o ano que vem. O senador Marcos Duval entregou nesta quarta-feira o relatório preliminar do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023, que vai receber emendas de senadores e deputados e servir como base do relatório final. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece os parâmetros para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Puder dar publicidade ao relatório preliminar, tem as datas dos inícios das emendas, para que a gente possa trabalhar com afinco e com dedicação para que a gente não perca tempo. O documento foi entregue durante reunião da Comissão Mista de Orçamento, quando parlamentares debateram com o secretário especial do Tesouro e Orçamento o documento inicial entregue pelo governo no dia 14 de abril. O Poder Executivo planeja alguma ação legislativa para reduzir os gastos obrigatórios? Se for necessário, o Ministério deve adotar quais alternativas ou mecanismos para inibir a paralisação dos serviços estatais realizados como despesas correntes? Eu vou falar de algumas despesas que são as nossas maiores despesas. Eu sei que são despesas sensíveis politicamente, mas é a despesa previdenciária, a despesa de salário mínimo, a despesa, o repasse para fundos constitucionais. Então, você tem um conjunto de despesas que eles sempre crescem. Não que eles vão deixar de crescer, mas acho que é importante o parlamento ter essa decisão. Não, eu vou conceder. Eu vou conceder toda a inflação.
eu vou conceder 90% da inflação. Por quê? Porque eu vou pegar essa diferença e vou fazer mais investimento, eu vou botar na saúde, quer dizer, o fato de não ser um obrigatório não quer dizer que não vai acontecer. O problema é que hoje ele acontece de forma automática. Além de responder a senadores e deputados, Fritz Kunago fez uma exposição sobre os desafios do orçamento público no Brasil. O enrijecimento, né, do orçamento público, né? Você tem despesas obrigatórias muito elevadas, em torno de quase 93% daquilo que nós dispomos para fazer, e nossas despesas discricionárias vêm sendo, de certa forma, diminuídas ou mitigadas, né? Veja agora na coluna Momento Eco, destaques do programa Eco Senado em sua edição de junho, que a TV Senado exibe neste fim de semana. Nós conversamos com a atriz Lucélia Santos, que leva para o teatro a história da luta do líder seringueiro Chico Mendes, brutalmente assassinado em dezembro de 1988 em Chapuri, no Acre. Lucélia Santos esteve com Chico Mendes poucos meses antes dele morrer. A peça chama-se Vozes da Floresta, Chico Mendes Vive, e é um texto que foi construído a partir de depoimentos que o Chico me deu presencialmente em 1988, uma longa entrevista que eu guardei com chave de ouro e que nesse momento que o Brasil está atravessando, esse exato momento em que a destruição graça sobre a floresta amazônica, sobre os povos extrativistas, os povos indígenas, os povos originários e todos os habitantes das florestas, eu achei que era mais do que necessário tirar essas fitas do baú. Até esses paulistas chegarem, nós teríamos mais desse nosso pedaço de floresta. Agora é só desgraceira na vida de todo mundo, é violência por todo lado. Em 76, a gente estava no auge, no momento mais acirrado, no momento mais difícil, no momento mais desespero que já ocorreu nesse Acre. Na época que os fazendeiros começaram a chegar, a partir de 70, começa então a expulsão em massa dos seringueiros. Os seringueiros foram expulsos, com seus barracos queimados. E nós temos um paralelo de linguagens entre um telão onde o documentário sobre a fala de Chico é construído, desde a ditadura militar nos anos 70, os anos de chumbo, de invasão do Acre, de destruição dos seringueiros, de botarem fogo na floresta até os dias atuais. O Abil, o Cumaru de Cheiro, o Cumaru Ferro, o Amarelão, foram destruídas mais de 1.200.000 árvores, fora as árvores médias que estavam crescendo. Mas afinal, por que resgatar este material em uma peça de teatro neste momento, passados mais de 30 anos da morte de Chico Mendes? O momento é o momento do Chico Mendes. Eu sinto isso no dia a dia, tanto em relação às mídias paulistanas, quanto em relação ao público que tem enchido o teatro e aplaudido fervorosamente a história de Chico Mendes. Eu sinto a grande abertura que existe para o conhecimento de uma realidade que, infelizmente, ainda não foi totalmente divulgada e propagada na cultura brasileira. O programa Eco Senado vai ao ar no sábado às 9 da manhã e às 5 da tarde. E no domingo, 8 da manhã e de novo, 5 da tarde. E a coluna Momento Eco de hoje fica por aqui. Tchau! O Senado deve começar a analisar em breve o projeto que aprova o marco legal das garantias de empréstimos. Um ponto polêmico da proposta é o aumento de situações de penhora do único imóvel da família em caso da não quitação da dívida. O texto reformula as normas que regulamentam as transações de tomada de empréstimos em instituições financeiras e os bens dados como garantia em caso da não quitação da dívida. O objetivo é diminuir os riscos dos credores e baratear o custo do crédito no Brasil. O projeto também autoriza a criação de instituições gestoras de créditos, as IGGs, a intermediar a oferta de garantias entre o tomador de empréstimo e as instituições financeiras. A finalidade é que o consumidor não precise ir a várias instituições bancárias para fazer cotações. A ideia de ter um intermediário é que
esse intermediário vai facilitar a obtenção de créditos em vários bancos. Eventualmente, eu posso ir em 3 bancos e pegar 3 empréstimos diferentes. E todos esses empréstimos vão confluir para o IGG, porque terão a mesma garantia real. O IGG vai ficar incumbido de gerir essa garantia, de promover execuções e de promover a cobrança dessas dívidas e repartir entre os credores. A possibilidade de se ampliar o penhor para outras instituições financeiras, a princípio, pode ser benéfico. No entanto, é importante lembrar que esse tipo de modelo já foi tentado anteriormente e acabava gerando a participação de agentes econômicos predatórios que levavam as pessoas ao endividamento com juros abusivos. Portanto, essa medida só poderá funcionar se for acompanhada de outras que evitem abusos contra os consumidores. A vantagem é uma agilidade muito maior para o credor, pois quem está fazendo a avaliação e quem existe uma instituição por trás, então todo o risco processual de uma inadimplência passa a ser da gestora. Então, quando há um risco de inadimplência, o banco pode requerer a gestora justamente a liquidação desse ativo e com isso a gestora fará todo o processo de execução e até o pagamento. E para o tomador fica muito mais fácil, pois ele poderá, com o mesmo imóvel, conseguir outras linhas de crédito com outras instituições financeiras. Os pontos principais do texto são: permitir a exploração de um serviço de gestão especializada de garantias, conceder a isenção de impostos sobre aplicações de estrangeiros em títulos privados, agilizar a retomada de veículos comprados por leasing em razão da dívida, aumentar situações de penhora do único imóvel da família. Esse último ponto tem sido o mais polêmico da proposta. Se houver uma execução, esse bem passa a ser executado e não tenha mais a proteção sobre o bem de família. Mas isso já era entendido quando você dava um bem desse como uma inovação, ou até quando você fazia uma alienação fiduciária ou até uma hipoteca usando esse bem de família. Com a mudança de vinda da lei, haverá uma possibilidade de alguém perder o imóvel se ofereceu ele como garantia no empréstimo bancário. Consequentemente, há o risco de que famílias venham a ser despejadas do seu único imóvel e venham a morar em condições precárias ou mesmo fiquem em situação de rua. Como parte das comemorações do bicentenário da independência do Brasil, foi lançado na quarta-feira o Arquivo Digital do Senado Federal, com documentos históricos. O acesso já pode ser feito por qualquer cidadão. O Arquivo Digital do Senado Federal é uma plataforma na internet que disponibiliza à sociedade documentos legislativos do período imperial brasileiro pós-independência sob a guarda do Senado, como falas do trono, livros do primeiro secretário, registros, emendas, diários e protocolos. O Senado possui um riquíssimo acervo que data da fundação do Poder Legislativo brasileiro, já como país independente, em 1826. Dentre os documentos disponibilizados estão a ata de abertura da primeira sessão legislativa do Senado em 1826, autógrafos de projetos de lei, resoluções e decretos da primeira legislatura, termos de juramentos de regentes e do imperador Dom Pedro II, autógrafos da princesa Isabel, incluindo a Lei do Ventre Livre de 1871 e a lei mais relevante da história do Brasil, a Lei Áurea de 1888. Primeiro, cerca de 200 documentos da época do Império estarão disponíveis para pesquisa, mas a expectativa é de que, ao longo do tempo, outros registros digitalizados de todo o processo legislativo sejam incluídos na plataforma. O lançamento do Arquivo Digital do Senado Federal representa um importante marco na preservação e na divulgação de documentos históricos, que fazem parte do patrimônio nacional e que cabe a esta Casa Legislativa manter e valorizar. A digitalização desse acervo
tem como objetivo democratizar o acesso desses documentos e, assim, ampliar a transparência. Você pode acessar o arquivo digital pelo endereço senado.leg.br/adsf. E este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.